Olá, tudo bem? Vamos lá, eu vou demonstrar aqui para você como é que é feito o experimento, tá? Esse próximo, se não me engano, acho que esse já é o último experimento que a gente vai ter, né? É o experimento sobre lançamentos horizontais e colisões. Deixa eu só conferir aqui. Acredito que é o último experimento que a gente vai ter na matéria, né? Porque a gente já teve... É o último experimento virtual, tá? Então a gente já teve 3 experimentos virtuais, né? E esse é o último do semestre. E até para adiantar, a gente vai ter mais um experimento presencial, ou seja, passando esse experimento, ou seja, na semana que vem, a gente vai ter o último experimento presencial, tá? E aí é o último relatório, a gente está praticamente já chegando no final do semestre, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer esse experimento aqui, eu vou demonstrar ele para você aqui como é que ele é feito, tá? Detalhe, são 2 experimentos no mesmo experimento, tá certo? Um de lançamentos horizontais e um outro de colisões. Então é 2 experimentos em um só. É um relatório só, é tudo igual, tá? E esse até em questão de análise de dados e tudo mais é até mais simples, tá? Apesar dele ser mais longo para você montar, o roteiro tá gigantesco, porque eu coloquei muitas fotos, justamente na sequência para você ver direitinho, tá? Mas a parte de análise de dados dele é curtinha, tá? O relatório em si vai ser curtinho, talvez um pouquinho mais detalhado pela parte da montagem, que eu quero que você faça a montagem. Aliás, me explique como é que você montou esse experimento, porque é um experimento, vamos dizer assim, é um experimento, deixa eu só ajustar aqui, é um experimento virtual, claro, mas aí o padrão de relatório continua igual. Como é que você montou esse experimento? Ah, acessou o link, tá, acessou o link e vai para onde? Entendeu? Então, assim, eu quero justamente analisar esses pontos, tá? Vai para onde, o que que faz, o que que coloca, quem coloca, onde coloca, como é que clica, onde que clica, tá? Isso faz parte de um relatório científico. A gente está fazendo aqui relatório científico, tá? Que vale para todos os outros documentos que você vai trabalhar, como relatório técnico, nota técnica e outros documentos a mais que vocês vão aprendendo ao longo do semestre, tá? Então, nesse relatório agora eu vou puxar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais preciso com relação a isso, tá? Eu quero detalhes, tá? Eu quero muitos detalhes, tá certo? Então vamos lá. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui, agora tá certinho a tela. Então essa é a tela do experimento, tá certo? Então você vai acessar aqui o experimento, aqui tá todos os botões, ou seja, eu acesso o link e aí eu vou para onde? Então é isso que eu quero que você coloque no relatório. Inclusive no roteiro, já vou te dar a dica, tá? No roteiro já tá tudo detalhado, tá? Inclusive tem até imagens no roteiro, tá? Então fica a dica aí, tá? Então você tem vários botões aqui, vamos para a parte que nos importa, tá? A parte do sumário teórico já está no Canvas também, tá? Então você pode aproveitar a parte de teoria lá também. O roteiro do Algetec, tá? Só que o roteiro que você vai seguir para fazer experimento é esse que eu montei, tá? Mas aqui também tem um roteiro da Algetec para você ter algumas ideias, tá? Caso precise. Experimento, entrou aqui, parte do experimento entra dentro dele. Tá? Eu aconselho que você faça isso somente com o experimento. Deixa eu tirar minha cara aqui, que acho que fica mais... aqui vai ficar mais legal. Aí, agora ficou maior. Porque aqui, e aí você clica aqui justamente para expandir a tela. Tá? Eu sugiro que você faça isso só na hora de tomar os dados, tá? Porque é pesado, tá? É pesado. Então aqui você tem a balança, o liga e desliga da balança. Sabe aquele botãozinho de tara? Quando você coloca um objeto aqui tem que zerar? Então é esse botão aqui. Aqui está o lançador horizontal. Esfera metálica 1 é essa aqui, tá? A do seu lado esquerdo. Esférica metálica 2 é a que está do seu lado direito, tá? Aqui está o papel ofício, tá? É papel mesmo, só para a gente riscar. Esse aqui é o prumo, que vai fazer o alinhamento de onde que começa as coisas, tá? E aqui é o papel carbono, tá? Não sei se vocês se são muito novos, não vão saber disso. Os pais de vocês capazes devem conhecer isso aqui, papel carbono, tá? Papel carbono é o quê? É uma folha de papel carbono, ela solta uma tinta assim meio azulada, e aí você põe por cima de um papel, e aí o que que acontece? Quando você escreve por cima desse papel, ou seja, você escreve, tem um papel carbono e tem a folha embaixo, e você escreve aqui por cima, você está, na realidade, o que está sendo escrito por cima sai embaixo. Então, por exemplo, você vai fazer um documento de 2 vias, né? Você coloca um documento em cima, o papel carbono embaixo e uma outra folha de papel embaixo, né? E aí você escreve
em uma via e sai 2 vias. E você pode fazer isso com 3 vias. Aí você coloca uma outra folha de papel carbono e uma outra folha de papel onde vai ser o documento. E assim você vai. Então fazer 3 vias, 4 vias, nessa época aqui, o papel carbono praticamente parou de ser usado nos anos 90. Nos anos 90 eu usei bastante. Era a nossa Xerox da época. A Xerox, assim, instantânea, quando a gente não tinha computadores e tudo mais para fazer assinatura digital, escrever, tá, essas coisas, era isso que a gente utilizava, tá? E aqui a gente vai utilizar apenas como marcação, porque o que vai acontecer aqui, tá? Só explicando aqui melhor o que vai acontecer. Vai acontecer o seguinte, eu vou colocar a bolinha aqui, ela vai descer, vai cair aqui tá o papel carbono em cima. Ela vai bater aqui no papel carbono vai marcar no papel aqui o ponto exato da queda. Só isso, tá? Essa é a ideia do experimento, tá? Então eu vou deixar uma bolinha aqui que vai cair para cá, vai bater aqui, vai bater no papel carbono, vai fazer a marcação. Eu vou fazer isso 5 vezes. E aí eu vou ter aqui as minhas distâncias do ponto da queda, por isso que está o prumo aqui certinho, até onde vai estar as quedas, que são 5 quedas que eu vou fazer, tá? E aí tem lá as perguntinhas para calcular a velocidade, umas coisinhas a mais lá, tá? Que é o que eu quero que você faça. Então esse é o experimento de lançamento horizontal. O experimento de colisões, eu vou colocar uma bolinha aqui, vou colocar uma outra bolinha que vai cair aqui, ela vai sair daqui de cima, tá vendo que aqui já, a hora que coloca ele já começa o movimento. Vai bater na bolinha, as duas vão cair no papel aqui, tá? Vai estar o papel carbono, vou fazer isso aqui, e vai fazer a marcação. Vou fazer isso 5 vezes. Porque o que vai acontecer? Eu vou fazer aquela análise de colisões, sabe? Colisão é uma colisão elástica ou inelástica? Como é que é esse tipo de colisão? Isso é o que você vai escrever no seu relatório, tá? Porque vai cair, vou fazer isso 5 vezes, e aí eu vou ter aqui as minhas marcações, eu vou calcular velocidade, alcance e tudo mais, tá? Essa é a ideia dos dois experimentos de uma forma geral. Mas vamos lá, agora vamos para o experimento mesmo em si, vamos montar pedacinho por pedacinho do experimento, tá? Eu estou com o roteiro aqui na outra tela, você não está vendo, mas você já tem um roteiro, então você nem precisa de ver. Então eu estou seguindo ele, são 41 páginas, tá? Estou seguindo ele passo a passo. Como é que é agora o primeiro, né? O primeiro experimento, que está no tópico 3 e tópico 4, é o experimento do lançamento horizontal, ou dos lançamentos horizontais, tá? Primeiro, a fazer a montagem. Antes de qualquer coisa, se a gente tivesse pessoalmente fazendo esse experimento, tá? A gente vai fazer essa parte. Segurança do experimento, tá? Tem que fazer. Agora que a gente está no primeiro semestre, a gente nem está trabalhando com experimentos mais, vamos dizer assim, que tenha algum problema de segurança, então a gente não está utilizando isso aqui porque a gente praticamente utiliza o Makespace como sala de aula, tá? Na maioria das vezes. Um ou outro experimentozinho simples ali que não tem queda, alguma coisa disso, mas por exemplo, nos próximos semestres, que a gente vai trabalhar com termodinâmica e tudo mais, aí sim a gente vai precisar de jaleco, vai precisar de óculos, vai precisar de luva, vai mexer com coisas quentes, então a gente precisa de equipamento de segurança. Esse aqui não precisa de equipamento, aliás, esse aqui a gente precisa do equipamento que é só o jaleco, tá? É o EPI, equipamento pessoal, como é que é? Agora passou o nome, EPI, eita, deu branco. Equipamento de proteção individual, caramba, equipamento de proteção individual, EPI, tá? Bom, primeira coisa então, vamos lá vestir a roupa de segurança. Mas é um experimento virtual, pois é. Se não fosse virtual, você ia fazer como? Exatamente como está aqui. Então vamos seguir isso aqui como se fosse algo presencial. Então a primeira coisa que você vai fazer é vestir o jaleco, tá? Onde é que está o jaleco? A gente vai aqui no armário de EPIs. Clicou aqui, ele vai para o armário, tá? E aqui o que acontece? Aqui, olha só, quando eu já passo o mouse em cima de algo que vai ter uma ação, aqui eu não tenho ação nenhuma, né? Mas quando eu vou aqui na porta, olha só o que aparece aqui embaixo. Abrir e fechar a porta. E o botão esquerdo do mouse. Ou seja, essa nova configuração aqui desses experimentos já traz essa novidade, tá? Teve uma atualização dos experimentos da UGTech, tá? Então eles atualizaram muitas coisas interessantes. Então quando eu passo aqui, olha, como é que eu faço para abrir e fechar a porta? Clicar com o botão esquerdo do mouse. Então eu clico aqui, abro a porta, abro a outra porta. Aqui eu tenho um jaleco de proteção. Aqui o óculos e tudo mais, eu não tenho ação sobre ele. Então não tem marcação. Luva também não tem. Mas o jaleco eu preciso usar.
Então, na hora que eu passo o mouse em cima do jaleco, ele já vai dizer o que é jaleco, protege a roupa de diversas atividades do laboratório em contato com superfícies, e colocar EPI com o botão esquerdo do mouse. Cliquei, pronto, já estou vestido com o EPI. Ah, mas não estou vendo nada. Pois é, isso aqui é como se fosse presencial, tá? Então, segue os passos direitinho, tá? Depois, então, que eu fiz isso, vesti o jaleco, vamos lá para a bancada. Aí vamos ver a bancada. Aqui na visualização eu tenho várias coisas de eu poder visualizar. Então, a região da rampa, que é justamente onde fica... Aqui é onde vai ficar a folha de papel, tá? Papel ofício com a folha de carbono, tá? A balança, eu clico aqui, ela vai direto para a balança. Aqui das esferas, essa aqui é a esfera metálica 1, esférica metálica 2. Esse aqui é o compasso que a gente vai utilizar. É a caneta que vai fazer o risco, a régua que a gente vai fazer as medidas. Então tá tudo aqui, tá? Então vamos sempre essa visualização mais ampla, tá, da bancada, que eu quero mostrar as coisas de uma forma geral. Bom, primeira coisa então que está no roteiro é eu colocar a folha de papel sobre o lançador, tá? Esse aqui é o lançador. Então eu vou colocar a folha de papel. Como é que eu faço? Tá vendo que a hora que eu passo o mouse, não estou clicando em nada. Eu passo o mouse aqui em cima da folha de papel, eu tenho que clicar com o botão direito para me ver as opções, ver opções. Clico no botão direito e eu tenho as opções. Colocar sobre o lançador, ou seja, eu vou colocar justamente aqui. Descartar objeto, tá? Essa opção aqui é quando o papel já está por aqui, aí eu vou tirar ele fora para fazer o próximo experimento. Salvar no computador, isso aqui é uma opção interessante que eu estou pedindo para você colocar aí também no roteiro, que é o quê? Depois que você fizer o experimento, eu vou demonstrar isso lá na frente. Depois que você fizer o experimento, você vai ver que vai ter um monte de risco, marcações e tudo mais. Dá para você salvar essas marcações, salvar como se fosse uma imagem. E aí você pega essa imagem e coloca no roteiro. É aqui, salvar no computador, tá? Então essas são as opções. Bom, primeiro então, vamos começar, colocar sobre o lançador. Olha o que acontece, vai a folhinha de papel para lá. Depois que você colocou lá, aí eu tenho que fazer agora a marcação, para marcar onde que eu inicio. Tá vendo que a folha de papel passa um pouquinho? Deixa eu colocar aqui na região sob a rampa. Olha só o que acontece. Aqui tá mais ou menos aqui, tá meio torto, né? Mas onde que é o começo? Onde que é o zero da folha de papel para me fazer a bancada? O que é o zero? É isso aqui, ó. É justamente essa parte aqui. Eu preciso fazer a marcação zero. Como é que eu faço a marcação zero agora? Aí eu vou no prumo. Botão direito, que é para ver as opções, e marcar origem. Olha o risco que ele fez. Vamos ver aqui agora. Ele fez uma marcação aqui. Aqui é o zero. Então daqui vai acontecer as coisas aqui nessa área dessa folha de papel, as marcações, as marquinhas e tudo mais, e a distância daqui até aqui é justamente a distância que eu tenho daqui até aqui, ou seja, justamente o eixo X, tá? É aqui que começa a acontecer as coisas, tá? Agora pronto, eu tenho a minha marcação e tudo mais. Agora eu coloco a folha de papel carbono. Colocar sobre o papel e aí eu remover de cima de papel, tá? Detalhe, a folha de caso você não conheça, a folha de papel carbono ela é reutilizável por muitas vezes. Você pode usá-la em diversos documentos diferentes, escritos diferentes. Ela tem uma vida útil bem longa, tá? Então, tem esse detalhe. Eu nem sei se vende, acho que ainda vende folha de papel carbono ainda, tá? Deve ser meio difícil de achar, mas ainda vende. Então, eu coloquei aqui folha de papel carbono em cima. Olha só como é que ficou, né? Eu tenho a folha de papel carbono em cima, ela não está exatamente no zero. Não, eu só tenho que cobrir todo o papel, porque aqui o bichinho não vai cair aqui. A esferinha não vai cair aqui. Certeza absoluta. Por quê? Porque mesmo que ela faça uma queda livre, ela vai ter um ângulozinho de queda livre aqui que eu preciso colocar uma velocidade inicial. Então, se eu tenho uma velocidade inicial, independência das velocidades no eixo x e y, como a gente já viu, ela vai andar um pouquinho a mais aqui. Essa distância aqui está perfeita para nós, tá? Então vamos lá, fez aqui, colocou o papel carbono, agora vamos fazer o lançamento. Detalhe, presta bastante atenção nesse ponto, tá? Porque aqui você vai fazer apenas um experimento de lançamento horizontal com uma única esfera, não é com as duas, é com uma só. Poderia pedir para as duas, mas é só para uma esfera. E eu quero que você faça esse experimento com a esfera metálica 2. Essa aqui, ó. Esfera metálica 2, não é com a 1, é com a 2, tá? Quero que você faça ela com a 2, tá? Só um detalhe que eu vou adiantar aqui, lá no próximo experimento vai dar para fazer isso também. Se você quiser colocar a massa da esfera, ou
no relatório, nesse experimento, que estou fazendo o experimento do lançamento horizontal, se você quiser colocar a massa dessa esfera, o que você faz? Liga a balança, tá vendo aqui? Liga a balança, clica com o botão direito sobre a esfera metálica 2, aqui ó, já traz até os dados, diâmetro 17,83 centímetros, tá vendo? Então já tem até os dados da esfera metálica também. Olha, elas têm o mesmo tamanho, engraçado que não tem a mesma massa, né? Tem a mesma massa? Não sei, então aí fica aí um exercício para você fazer, tá? Então você clica aqui com o botão direito, ou direito do mouse, tem lá, colocar na posição inicial é aqui, posição inicial onde elas ficam. Colocar na balança e colocar no lançador. Colocar na balança é justamente para eu saber a massa dela. Colocar na balança, ela vai lá para a balança e 24,3 gramas, tá? 24,3 gramas. Se você quiser colocar isso também para fazer alguma conta, tá aí, tá? Eu não coloquei no roteiro, porque de vez em quando você tem que ter algumas ideias de montar de experimento, tá? Eu deixo uma certa margenzinha livre para você também poder pensar. Então tá aí a massa dela. Bom, vai precisar? Não sei. Se você precisar, já tá aí. Como é que faz? Clique com o botão direito de novo em cima dela, colocar na posição inicial, tá? Não vou usar mais a balança, desliga, tá? Tudo isso que eu estou fazendo é como se eu estivesse fazendo experimento presencial, tá? Você tem que tomar todos os cuidados. Não é porque é virtual que a gente vai fazer de qualquer jeito, não, tá? Tem que fazer, por isso que a gente coloca jaleco, tudo. Mas a gente não vai usar jaleco aqui nesse experimento virtual. Pois é, mas se fosse no presencial, a gente teria que usar o jaleco, tá certo? Vamos lá, aí agora o que acontece? Eu vou colocar a esfera metálica 2, tá? Vou fazer o lançamento horizontal com a esfera metálica 2. Eu vou colocar ela no lançador. Colocar ela no lançador. O que é o lançador? Esse negócio aqui. Mas veja só, a hora que eu cliquei com o botão direito e marquei lá, colocar no lançador, já aparece isso aqui. No H igual a 0, no H igual a 20 milímetros, tá? 40 milímetros, 60 milímetros, 80 milímetros, 100 milímetros, tá? Então aqui eu vou colocar os outros. 0 milímetro é aqui. 20 milímetros, 40 milímetros, 60 milímetros, 80 milímetros, 100 milímetros aqui em cima, tá? Já na parte mais superior. Aqui já está calibrado, então não precisa fazer calibração, tá? A gente podia fazer calibração, mas vamos facilitar um pouco mais, tá? Que o experimento é bem longo. E aí, o próximo passo é que eu estou falando para você colocar na altura 80 milímetros. Aqui, ó, 80 milímetros. Atenção! Quando eu fizer isso aqui, quando eu fizer o clique de 80 milímetros, ele vai colocar a esferinha aqui em 80 milímetros e ela já vai se movimentar, vai cair aqui em cima do papel, marcando o lugar onde ela cair e vai voltar para a posição inicial. Isso já é uma medida, tá certo? Então, muita atenção. Eu vou fazer 3 medidas, tá? Eu estou pedindo para você fazer 5. Faça as 5 medidas. Aqui eu tenho que fazer... Vou fazer as 5 medidas. Vou fazer as 5 medidas, tá certo? Então, a primeira medida, 80 milímetros. A bolinha está indo lá para o lançador exatamente na posição, já começa a funcionar, caiu, marcou, saiu e ela já volta para o lugar automaticamente. Essa é a primeira medida. Segunda medida, colocar no lançador 80 milímetros de novo, tá? 80 milímetros, eu sempre vou fazer com 80 milímetros, tá? Eu tenho que fazer todas as medidas com o mesmo valor de altura, tá? Porque eu preciso fazer a minha condição de contorno. Segunda medida. Terceira medida. Coloca o lançador, 80 milímetros novamente. Foi. Entrou. Passou. Tá vendo que ela tem uma velocidade inicial? Então, tem uma velocidade inicialzinha aí, viu? Tem que calcular esse negócio aí. Terceira medida. Quarta medida. Coloca no lançador, 80 milímetros e velocidade inicial dela é quanto, hein? Quando eu coloco em 80 milímetros? Você acha que influencia nas contas, né? Quarta medida foi... Clique com o botão direito, colocar no lançador, 80 milímetros, vai, velocidade inicial, aí ela tem a velocidade final, que é justamente essa aqui, onde vai dar a queda e acabou. As 5 medidas estão feitas, tá? Pronto. Tá, mas onde é que estão as medidas? Calma, agora a gente vai fazer o tratamento dos dados desse experimento de lançamentos horizontais. Tá? Primeira coisa, tirar o papel carbono. Aqui, botão direito, remover de cima do papel, tira o papel, olha aqui, ó, olha só, os pontinhos das marcações, 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos de marcação,
tá? É claro, mas não deveria ser tudo no mesmo lugar, cair tudo no mesmo ponto, já que aqui talvez o ar seja o mesmo, como é que é? Então, coloca isso no relatório também, tá? Por que que não ficou tudo no mesmo ponto, né? É uma questão interessante, tá? De se colocar. Bom, depois que eu tirei o papel carbono, agora eu vou fazer a marcação, vamos dizer assim, eu vou fazer um círculo ao redor dessa marcação para eu poder tirar uma média, tá? Porque é justamente na questão da média das pancadas, porque nem todas são iguais, eu vou tirar uma média delas. Só que aqui é no papel, né? Então tem que fazer uma média. Como é que eu faço uma média, tá? Isso aqui, em diversos experimentos, você pode fazer isso. Tem diversas formas de você fazer isso. Uma delas é fazer um círculo ao redor daqui, né? E aí eu encontrar o centro desse ciclo, tudo mais, para me ter um raio de atuação, tá? Por exemplo, quando você faz medidas de corrida nos gráficos, a gente tem gráfico que caiu na prova, inclusive, e tal. Aí tira a velocidade média. Pô, então, a velocidade média é justamente a diferença de uma velocidade até a média que ela realmente deveria ter, né? Qual que seria a velocidade e tudo mais. Então, aquele ajuste que a gente faz, é esse ajuste que a gente vai fazer aqui. Então, como é que eu faço esse ajuste, então? Bom, eu vou aqui no compasso, botão direito, circular, marcações. O compasso vem, então ele achou aqui mais ou menos um ângulo e tudo mais, e fez uma marcaçãozinha aqui. Tá? Daqui a pouquinho isso aqui vai ficar certinho. Ah, agora apareceu. Meio que mais ou menos uma elipse, tá? Então ele fez mais ou menos uma marcaçãozinha aí. Tá? Aonde estão os pontos de contato que a esfera 2 fez, tá? A esfera 2. Aí eu vim agora com a caneta e com a régua, tá? Botão direito, assinalar centros das marcações, que é justamente eu tirar a média, tá? Porque aqui é no papel, porque se fosse no computador seria fácil, o Excel já faz isso automaticamente e tal. Então aqui não, aqui é um negócio mais geométrico. Então eu peguei aqui o centro, eu tenho que achar o centro da marcação, tá? Ou seja, o centro dessa esfera. Então eu marquei aqui o centro. Então eu vou considerar esse centro aqui como se fosse a média de todas as 5 marcações aqui, como sendo aqui. É claro que esse ponto aqui não está no centro, então aqui eu estou tirando uma média. E aqui uma média bem a olho, bem geométrica mesmo, tá? Como se fosse uma média bem geométrica, tá? Bom, então já tem as marcações dos pontos e tudo mais. Agora eu venho com uma régua, tá? Para eu visualizar aqui, tá? Então eu venho aqui com a régua, botão direito, aí eu tenho as opções, ou com o botão esquerdo, aí ele já, olha só o que ele me traz aqui do lado. A régua, tá? E aqui, tá vendo essa bolinha aqui? Aqui eu vou trazer, movimentar ela até... Eita, deu longe, hein? Ué, não marcou? Ué, estranho. Vamos ver aqui, região sob a rampa. Aqui a marcação, tudinho direitinho. Tá bem marcado. Por que não marcou as... Ah, estranho, era pra marcar justamente a distância. Ah, tá, pera. Tô fazendo coisa errada. Calma, vamos lá. Eu vou deixar isso na gravação também, tá? É isso que dá. Se não seguir o roteiro, né? Dá nisso, tá? Vamos lá, voltando pro roteiro então, tá? O que acontece? O que eu tenho que fazer aqui agora, tá? Não vai mostrar, tá? Não vai mostrar. Quando eu fizer isso aqui e procurar a marcação, não vai mostrar. Por que não vai mostrar? Porque eu preciso fazer uma marcação agora no papel, que é a distância do zero até aqui. Eu preciso fazer essa marcação, tá? Eu preciso mostrar aqui qual que é a distância. Siga o roteiro, não faça igual esse erro que eu fiz aqui agora, tá? Ou seja, eu fui tentar ver o negócio e não funcionou, então, pois é, porque eu não segui o roteiro, tá? Então siga o roteiro. Eu fui mostrar as opções para você e aí eu acabei não vendo que tinha que fazer uma coisa antes de mostrar todas as opções. Vamos lá, tem a régua aqui então, se eu clicar com o botão esquerdo, vai mostrar aqui a régua direitinho que eu vou caminhar com ela para eu ver as distâncias, tá? Ou clicar com o botão direito, o botão esquerdo é que vai mostrar a régua, né? Com o botão direito eu vou colocar aqui na posição inicial, que é aqui, medir primeira marcação, tá? Eu vou aqui, medir primeira marcação. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Quando eu colocar aqui, a régua vai vir, tá vendo que vai fazer mais ou menos um ajuste? Ah, é aqui.
Agora tá certo. Por quê? Porque aquela imagem que eu estava mostrando para você inicialmente, que é essa aqui, ó, aquela posição inicial, quando eu vou visualizar a régua, eu estou visualizando a régua onde ela está. Tem alguma coisa arriscada aqui? Não tem, então não vai aparecer nada. Não aparece nada. Está errado, por isso que está errado. Então eu vou clicar aqui com o botão medir primeira marcação, ele vai marcar justamente no centro, que é mais ou menos o que eu quero. Agora o papel, a régua está em cima do papel. Agora tá certo, né? Quando você segue o roteiro direitinho, não tem erro, tá? Não tem erro. O que eu faço aqui agora? Clico aqui, botão esquerdo, visualizar na escala. Ah, olha onde está o zero. Onde está o zero do prumo. Ah, agora tá certo. E aí eu vou lá para onde? Movimentar aqui, caminhar a régua, como se eu estivesse visualizando a régua e... Ah, tá aqui. Tá vendo essa marcação aqui? É isso aqui. Deixa eu colocar aqui regiões sob a rampa, para ficar mais bonitinho. Olha só que legal. A régua, aqui os meus pontinhos de marcação e tudo mais, e aqui, ó, olha onde está. Aqui está o centro, tá? O centro daquelas medidas. Deixa eu te mostrar aqui. Que aí depois eu volto para... Aí, ó. Aqui são as medidas. Aqui eu peguei a média das medidas, fiz esse ciclo, e aqui está o centro. Aqui é o centro que eu vou fazer a medida, tá? Vamos lá voltar com a régua de novo para o seu local. Medir primeira marcação. Colocou aqui. Região sob a rampa. Acho que essa imagem aqui fica mais bonitinha. Clica com o botão esquerdo em cima da régua para aparecer a escala. Tá aqui a escala. O que acontece? Do zero aqui até aqui, na medida que eu fiz, não é você, eu fiz, e hoje eu fiz esse experimento aqui várias vezes, tá? Não dá o valor igual, tá? Então, cuidado com essa ideia de, deu o mesmo valor. Não dá. Não dá. Você pode fazer experimento. Eu fiz experimento 5 vezes, cada uma com 5 medidas, não dá o mesmo valor. Cuidado. Aqui, nesse que eu fiz agora, online, você não está assistindo online, mas agora, ao vivo, deu o centro de 24 centímetros e 5, eu não estou enxergando direito, 6. 24,6 centímetros. Essa distância daqui para cá é 24,6 centímetros. Pronto. No relatório, inclusive, eu fiz o experimento, deu outro valor, deu 25,7. Cara, não tem problema, tá? Aquilo é apenas um exemplo, tá? Então você vai fazer o seu, tá? Pronto. Essa é a medida que você quer visualizar, tá? Ou essa é a medida que você precisa aqui. Fez a marcação aqui com o compasso, marcação com a régua, a caneta, marcou, o ponto central é esse aqui. Acabou, tá? É isso que eu quero que você faça, tá? E aí você já tem essa medida aqui, e aí vai lá e responde as outras questões que tem e tudo mais, tá certo? Então agora vamos fechar o experimento, esse experimento de lançamento, vamos fazer o outro experimento, tá? Eu vou engatar num vídeo só, tá? Vai ficar bastante longo, mas não tem problema. Então vamos descartar esse aqui. Como é que descarta agora? Eu fecho a régua, vou para a bancada, fica mais fácil de visualizar. Botão direito, colocar a régua na posição inicial, volto para a posição inicial. Esse papel não me serve mais. Esqueci de um detalhe. Aqui no papel ofício, botão direito em cima dele. Salvar no computador. Ele vai demorar um pouquinho e... Acho que já até salvou. Aqui ele dá um tecozinho, né? Dá uma... Tá, aqui ele salvou. Aqui fica na pasta Downloads, tá? Aqui a imagem. Essa é a imagem. Deixa eu diminuir aqui um. Tá? Colocar um pouquinho mais de zoom aqui. Só vai até 100. Essa aqui é a folha de papel salva lá do experimento. Tá vendo? Aqui a marcação com a caneta. Aqui o marco zero do plomo. Aqui a escala. Ou seja, cada centímetro que você marcar aqui na folha de papel equivale a 1 centímetro. Tá? Porque tem a questão de escala. Cada milímetro é 1 centímetro. Tem aquela escala tudo que a gente aprende lá em geografia, né? Pois é, aqui tem uma escala também. Tá? Até se eu colocar aqui, se eu tivesse essa folha de papel em mãos e pegasse uma régua sabendo essa escala aqui, eu saberia todas aquelas contas sem precisar do computador, tá? Então, isso aqui é uma imagem. Tanto que ele abriu no Paintbrush. Tá? Essa aqui é uma imagem. Essa imagem você coloca lá no relatório, tá? Essa imagem que você coloca lá. Tá certo? Então, ele salva a imagem do experimento que você fez. Tá certo? Voltando então para o experimento. Bom, esse papel não uso, já salvei ele, já fiz todas as medidas que eu queria do lançamento horizontal. Vamos para o próximo experimento, tá?
Próximo experimento, então, eu já tirei lá a régua. Agora eu vou descartar esse papel. Botão direito, em cima do papel ofício, descartar objeto. Salva primeiro, porque depois que você descartar, já era, não tem como recuperar, tá? Descartar objeto. Joguei a folha de papel no lixo. Acabou. Próximo experimento, colisões, tá? De novo, faz lá, tudinho direitinho, tá? Aqui eu vou precisar ligar a balança. Então tá aqui a balança, o liga e aqui a tara dela, tá? Pra quem não sabe o que é tara, tara é esse aqui, ó. Deixa eu só fazer uma demonstração do que é tara. Essa esferinha aqui deu... Isso, se eu colocar a tara, ele zerou, tá? Aí eu tiro aqui, ela vai dar... Por isso que eu tenho que zerar a balança, tá? De vez em quando eu levo a balança daqui de casa lá pra faculdade, tá? E aí vocês ficam brincando lá, e aí dá erro e tudo mais, então. Não precisa ligar e desligar várias vezes, tá? Só colocar tara. Aí ela zera a balança, tá? Então, quando eu for fazer experimento, a balança tem que estar zerada, tá? Ou então, se eu for colocar um prato, alguma coisa, tem que zerar com alguma coisa em cima para me fazer a medida do outro, tá? Sempre faça isso. Vamos lá, próximo experimento, então, ligou a balança, tá zerada, tá certinha. Deixa eu seguir o roteiro aqui, porque se eu não seguir o roteiro, eu vou fazer erro igual eu fiz do outro. É bom fazer esse tipo de coisa assim na hora, porque aí você descobre onde é que estão os erros, tá? Inclusive, o professor fazendo e dando coisa errada, já sei por onde é que eu não vou por onde o professor foi. É exatamente isso, tá? Então vamos lá. Primeiro, então, vamos fazer a medida das esferas. Aqui é no plural, são as duas, tá? Nesse experimento eu vou trabalhar com as duas esferas metálicas. Esfera metálica 1, esfera metálica 2. Eu vou trabalhar com as duas, tá? Olha os dados. Diâmetro, já tem o dado do diâmetro, que aqui não tem como fazer medida do diâmetro dela, mas já está aqui, o próprio experimento já deu. Se a gente fosse fazer presencial e eu te dar um paquímetro, você pegaria, colocaria no paquímetro e veria qual que é o tamanho do diâmetro dessa esfera. E o raio dela? Fácil de fazer, você tem diâmetro, né? Raio tá fácil. Então tá aqui, as duas esferas têm o mesmo tamanho, tá? Tem a mesma massa? Não sei. Por isso que é importante fazer medida na massa. Não vai nessa de, tu tem o mesmo tamanho, tu tem a mesma massa. Pode ser que sim, pode ser que não, quem sabe, ao contrário, tá? Então faça. Primeira coisa, então, vamos fazer a medida da esfera metálica 1, da massa dela. Botão direito em cima dela, colocar na balança. Ela foi lá, balança está zerada, né? E 24,1 gramas. Anota esse valor, 24,1 gramas para a esfera metálica 1. Retira, coloca na posição inicial, botão direito, coloca na posição inicial, tá? Balança tá zerada? Tá certinha. Esférica metálica 2, botão direito, colocar na balança. Colocou na balança. Opa, 24,3? Será que o meu experimento está desajustado? Então, não sei. Às vezes no experimento que você está fazendo em casa, deu valores iguais. O meu está dando valor diferente, né? Mas será que é sempre diferente? Não sei. Faça as medidas, tá? Das duas esferas. Então, esférica metálica 2 aqui para mim tem 24,3 gramas. Anota esse valor. Metálica 2. Volta para a posição inicial. Ok, eu já tenho a massa, eu já tenho o diâmetro. Olha só que interessante, tá? As duas têm o mesmo diâmetro, tá? Mas não tem a mesma massa. Esse aí é um detalhe, tá? Então vamos lá, depois que eu fiz as massas delas, tudinho direitinho, tá? Agora eu vou desligar a balança, porque eu não vou usar a balança. Estou seguindo o roteiro direitinho, tá? Para não dar erro. Ok, então agora preparando o experimento das colisões. Vamos lá, colocar o papel aqui de novo embaixo, do mesmo esquema que a gente fez anteriormente. Aqui, papel ofício, passou um mouse em cima, botão direito, colocar sob o lançador, ou seja, aqui na parte de baixo, vai lá a folhinha, se encaixou direitinho, perfeito. Agora eu faço o prumo, marcação da origem. Venho aqui no prumo, botão direito, marcar origem, ele deu o risquinho dele. Pronto, agora tá marcado direitinho, bonitinho. Marcação do prumo, deixa eu ver aqui agora o que tem que fazer. Papel carbono. Papel carbono aqui, botão direito, colocar sobre o papel. Colocou ele aqui, tá aqui direitinho, tá certinho, perfeitinho, do jeitinho que eu queria. Sempre confere, tá? Essas conferências aqui, mas a virtual vai dar certo. De novo, lembre-se, se isso aqui não fosse virtual, fosse presencial, você teria que conferir todos esses detalhes, tá? Então pronto, agora está pronto para fazer o experimento.
Então vamos lá, agora vamos fazer o experimento, realizando as colisões. Você vai fazer 5 colisões, eu vou fazer aqui também 5 colisões, tá certo? Primeira coisa que você tem que fazer, use a mesma sequência que eu vou falar aqui para você que está no relatório. A mesma sequência, não mude a sequência. Porque aqui para mim, por exemplo, as duas esferas, elas têm massas diferentes. Se eu inverter a posição delas, vai dar valores diferentes. Mas eu quero fazer o mesmo experimento na mesma sequência para eu tirar uma média. Não tem como eu tirar a média de duas coisas diferentes, tá? Então preste bastante atenção na sequência que eu vou colocar. Primeiro eu vou colocar a esfera 1. Esfera 1, tá? Do jeitinho que está no relatório. Não é a 2, é a 1. Esfera metálica 1, botão direito, colocar no lançador. E eu vou colocar ela na posição 0, altura 0. Esfera metálica 1 na altura 0, tá? Coloco aqui, ela vai para a altura 0, aqui. Agora tá direitinho, tá certo? Esférica metálica 2, eu vou colocar ela no lançador, tá? E aí eu vou colocar ela na altura 100 milímetros. Esférica metálica 2. Detalhe, quando eu fizer isso, ela já vai, quando eu colocar aqui, ela vai ficar na posição 100 milímetros, já vai rolar automaticamente, bater aqui, as duas vai cair no chão, vai cair aqui, em cima do papel, vai fazer a marcação e já vai ser devolvida. Essa é a primeira medida. Eu vou fazer isso 5 vezes. Tá certo? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui então. Então, esférica metálica 2. Colocar no lançador. Altura de 100 milímetros, tá? Colocou lá, olha só, foi lá, posição, velocidade, bateu, as duas caíram. Primeira medida. Segunda medida. Coloca no lançador. 0. Esfera metálica. Opa, tá errado. Essa aqui é 2. Não. Esférica metálica 1. Tá errado. Esférica metálica 1 que tem que ir para o 0. Agora tá certo. Tá vendo? Cuidado com esses detalhes. Essa aqui é que vai para 100. No lançador, 100 milímetros. O que vai acontecer agora? Voltou. Certo? Tá observando o que está acontecendo? Segunda medida. Terceira medida. Botão aqui. Colocar no lançador. 0. Essa aqui vai para o 100. Lançador. 100 milímetros. Fazer a terceira medida. Colocou. As duas vão cair. Aí, caiu. Voltou. Terceira medida. Tá? Esfera metálica 1 vai para o lançador na posição 0. Quarta medida. Espera aí tudo, tá? Porque ele não vai na sequência se você colocar tudo uma vez, tá? Botão direito na esfera metálica 2, colocar no lançador 100 milímetros. Ele já vai colocar a velocidade inicial de cada uma delas. Vai observando, colocou, bateu, caiu. Ok, quarta medida. Mais uma medida. Esférica metálica 1. Botão direito, colocar no lançador. Altura 0. Ele foi para a altura 0. Qual a velocidade aqui inicial? Eu acho que você vai precisar desse dado, viu? Eu só acho, tá? Colocar no lançador a esférica metálica 2. Na altura 100 milímetros. Colocou lá. Qual que é a velocidade inicial aí? Aí bateu as duas, se chocou, caiu as duas, foi e acabou. Tá aí, as 5 medidas. Já tá feita as 5 medidas. É assim que a gente ia fazer as medidas. Já tá feitas as medidas. Tratamento dos dados igual ao outro, tá? Mesma coisa do outro, tá? Tratamento dos dados, primeira coisa, retira o papel carbono, botão direito, remover de cima do papel carbono. Veja que o papel carbono sempre é reutilizado, né? Tem esse detalhe. Então, papel carbono retirei daqui. Aí agora, eu vou fazer círculo das marcações, botão direito aqui no compasso. Circular marcações. Vão ser 2 círculos. Por que 2 círculos? Olha só que interessante. Mas por que 2 círculos, né? Porque você vai ter um círculo aqui, daqui a pouco ele mostra, tá? Mas aqui é porque deve ter ficado muito pequenininho, tá? Mas aqui tem um círculo aqui e tem um círculo daqui. Por que os 2 círculos?
Pois é, negócio interessante, tá? Eu acho que você tem que colocar isso no relatório também, tá? Por que duas marcações aqui? No outro só teve uma marcação, né? Por que aqui é duas? Coloca essa questão também no relatório, tá? Deixa só marcações, ok? Fez as marcações, e agora? O que eu tenho que fazer? Vamos lá para o roteiro de novo, para eu não fazer nenhum erro nem nada, marcação e tudo mais. Assinalar o centro das marcações. Eu vim aqui agora com a caneta. Botão direito, assinalar centro das marcações. Ok, vim aqui, pá, fez aqui uma marcação e tal. Aqui já marcou uma. Veio com a outra, aqui que foi feito, marcou, olha só. Aqui tem um X grandão aqui, porque esse ciclo aqui tem esse outro ciclo, e eu tenho duas marcações. Duas marcações, por quê? Né? Ok, marcou tudinho, tá bonitinho lá. Agora eu vim com a régua. Detalhe, não faço o que eu tinha feito antes. Clicou aqui e... Uai, cadê? Não tem. Pois é, não tem porque a régua está sobre esse papel, não está sobre esse ainda. Tá? Então vamos lá. Clica com o botão direito em cima da régua. Botão direito. Tá? Aí, aqui você vai ter que fazer os dois. Medir primeira marcação, depois medir segunda marcação. Tá? Aqui tem alguns detalhes. Tá? Medir primeira marcação é aqui, ó. Quando eu coloco aqui primeira marcação, ele vai colocar na posição exata. Vamos ver a régua. Opa, aqui ó, o ponto inicial. Olha só o centro que deu aqui. Certo? Aqui deu 2,9. 2,9 eu acho. 2,9. E o próximo centro da marcação deu 25,5678. 25,8. Essa é a primeira marcação, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho um conjunto de dados aqui e eu tenho um outro conjunto de dados aqui. E aqui eu estou pegando a média deles e estou vendo média em cima de média, tá? Então aqui eu já tenho um primeiro dado, eu tenho que fazer essa média aqui em cima de uma outra média. Qual é a outra média? A outra média é o seguinte: depois que eu fiz essa primeira marcação, anote esses dados, tá? Aí eu venho aqui com o botão direito, medir segunda marcação. A medir a segunda marcação, o negócio vai dar um pouquinho, vai fazer um outro ajuste, tá? Olha só, tá vendo que deu um deslocamento aqui? Aqui já não deu, aqui já deu 25,8 ainda. Aqui ainda deu 25,8. E aqui, aqui já caminhou para perto do 3. Aqui já posso considerar 3, né? Pelo arredondamento, né, da marcação aqui já 3. Outra deu 2,9. E aí eu tenho aqui uma segunda marcação. Aqui é claro que meus valores deu muito perto, tá? Porque eu vou fazer uma média desses dois valores. Tá? Eu tenho que fazer uma média desses dois valores. Tá? Então, a primeira marcação, vejo aqui os dados. Segunda marcação, eu vejo novamente as distâncias, faço a média. Tá? Que eu posso fazer isso aqui, inclusive. Deixa eu demonstrar aqui para vocês. Cadê? Papel ofício. A região sob a rampa. Aqui, ó. Tá vendo que aqui a régua deu uma deslocadinha? E aí vai dar uma deslocadinha também um pouquinho na distância. Aqui a distância é pouca, né? Essa segunda marcação. Olha a primeira marcação. Ele dá uma ajeitada na régua. Sobe um pouquinho a régua, já muda um pouquinho o valor, tá? Aqui é claro que o valor é muito pequenininho, tá? Porque os meus dados aqui deu muito pertinho. Mas faça essas duas medidas, tá? E tira a média, para você ter exatamente a distância média daqui, das 5 marcações daqui e daqui, tá? Num outro experimento que eu tinha feito aqui de teste, tinha dado valores até diferentes aqui no finalzinho, tá? Aqui no finalzinho deu valor diferente de 2 milímetros, inclusive, tá? É pouca coisa e tudo mais? Só que a gente precisa ter uma certa precisão na hora de for fazer as medidas, tá? Então, faça isso, tá? Vem aqui, primeira marcação, já está na marcação. Vê aqui a posição inicial, qual é o valor, tá? Com a régua, posição final, guarda esse dado. Botão direito, medir segunda marcação, ele vai dar uma ajustada mais para cá, marca esse aqui de novo, e o ponto inicial também, e tira a média dos dois, que essa vai ser a distância que você vai ter. Tá? Como é que é o nome desse negócio mesmo? Que vai daqui para cá? Eu acho que você tem que colocar isso no relatório também, tá? Como é que é o nome dessa distância? Que vai do 0 até aqui? Tem um nome para isso, né? Então, ou tem um nome dessa distância daqui para cá, né? A gente viu isso lá em lançamentos horizontais, mas aqui é colisão. Então,
A gente vai ter que usar aqueles conceitos de lançamento horizontal também, tá? E, bom, aí depois que fez essa medida, tirou a média deles, tranquilo, direitinho, pronto. Depois que você fez isso, um outro detalhe importante, tá? Botão direito sobre papel, salvar no computador. Ele demora um pouquinho, tá? Então por isso que eu falo que é bom fazer esse experimento só com esse negócio aberto. Aqui a próxima imagem. Aí a próxima imagem. Essa aqui é a imagem do segundo experimento. Vendo? Marcação aqui direitinho, a escala, aqui tá as medidas, tá os riscos e tudo mais, tá? Inclusive, você pode ir salvando isso aqui. Você salva o papel sem fazer nada, depois você salva o papel só com as medidas, depois pode salvar o papel com os riscos, tá? Tem várias... Cada vez que você clicar em cima aqui da folha de papel, antes de alguma coisa, você salva, tá? Você pode salvar isso várias vezes, inclusive, tá? Então, fica a dica, tá? Eu quero um relatório bem detalhado, tá? Bem detalhado mesmo, tá? Pronto, esse é o experimento, essas são as medidas que você precisa ter, tá? Então agora desliga o experimento todo, tá? Fechou aqui, bancada, coloca a régua na posição inicial, botão em cima aqui, descartar o objeto com papel ofício, pronto. Zerou todo o experimento, tá? Eu pensei que ia ficar mais longo, mas não ficou tão longo quanto eu pensei que ia ficar. Bom, então esse é o experimento que eu quero que você faça, tá? Aí agora, bom, lá no roteiro tem lá o resumo, o que é que você tem que fazer, tá? Todos os dados e tudo mais do que você tem que fazer. E aí vai ter as perguntas, vai ter o que você precisa responder, tá certo? Lá vai ter direitinho. Então, faça esse experimento, mostre como é que é a montagem, como é que é feito o experimento, tomada de dados, coloque imagens, tá? Imagem do experimento, coloque a imagem lá da folha de papel marcada antes de começar o experimento, depois. Fique à vontade, pode encher de imagem, tá? Se você fizer um relatório de experimento com 100 páginas, eu vou ler as 100 páginas, tranquilamente, tá? Você não precisa esquentar a cabeça com quantas páginas vai ter relatório. Não tem limite máximo, tá? Não tem limite máximo. Então, quanto você colocar o mais detalhado possível, melhor ainda, tá? Então, pode encher de imagem, de experimento que você fez. Eu fiz a primeira medida, colocou ali. Coloca a imagem. Segunda medida, deu aqui. Terceira medida, quarta medida, quinta medida, deu isso aqui. A posição inicial, quando tinha medida nenhuma, colocou imagem. Aqui agora eu fiz a marcação com compasso, tá aqui. Fiz a marcação com a caneta, tá aqui a outra imagem. Enche de imagem, tá? Isso são dados, tá? Dados são isso. Tá? Dados são essas marcações, são as medidas que você faz. Esses são dados, tá? E é essencial para qualquer relatório científico, tá certo? Então faça isso, coloque lá, depois coloque, depois que fez todas as medidas, colocou, aí vai para análise de dados. O que vai ter na análise de dados? A análise de dados é basicamente você responder aquelas perguntas que eu coloquei no roteiro, tá? De forma argumentativa, não é questionário, não. De forma argumentativa. A massa da esfera metálica 1 tinha tanto, da esfera metálica 2 tinha tanto, e aí quando eu fiz o experimento da figura 2, que foi a primeira figura que você colocou lá, vai fazer uma queda desse jeito, com velocidade tal, coloca as equações, coloca gráfico, preciso de gráfico para eu entender o que você está fazendo, coloque gráficos também, tá? Roteiro, faça o roteiro direitinho, tá? Porque aqui, tá, colisões. O que tem colisões que a gente já viu? Conservação de energia cinética, potencial, gravitacional, entra aqui no meio da conta. Lançamento horizontal na parte de colisões também entra aqui. Talvez. Então, aproveite o sumário teórico também da UGTEC que está lá já tem um bom resumo, inclusive, lá. Então pode aproveitar, então aproveite imagens para fazer o modelo, pega o livro do Halliday, do Chipley, qualquer outro livro, e não esqueça de colocar bibliografia, tá? Você tirou o roteiro, a parte da teoria da onde? Você sabe de onde é que você tirou? Eu usei o livro do Landau, o livro Mecânica do Landau, ou o livro Mecânica do John Taylor, ou o livro Mecânica do Simon. Tranquilamente, use o livro que você quiser, em qualquer idioma, inclusive, pelo menos que algum que eu saiba ler, pelo menos em inglês e espanhol eu sei ler. Coloca lá um livro em inglês, em espanhol, não tem problema algum, coloque na bibliografia, porque eu vou pegar na bibliografia, eu vou conferir,
você tirou daqui. Ok? Certinho. Tá tudo certinho. Tá certo? Então esse experimento que eu quero que você faça, realize, e qualquer problema pode me procurar nesse meio tempo, tá certo? Até mais.